Eu quero falar sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal de esquartejar uma boa parte da Operação Lava Jato, tirando das mãos do juiz Sérgio Moro investigações que não estejam exclusivamente no âmbito da Petrobras. Como, por exemplo, as investigações que ele começou na área da eletronuclear, da Eletrobras, enfim, porque a organização criminosa é uma só, os protagonistas são os mesmos. É uma questão realmente que deixa a gente aqui assombrado quando percebe que os ministros do Supremo Tribunal Federal decidem, por maioria, extrair das mãos do Sérgio Moro a jurisdição sobre os casos que não são relativamente relacionados com a Petrobras e passar isso para a Justiça Federal de São Paulo. Bom, eu ouvi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, dizer o seguinte: olha, isso está tudo de acordo com a lei, está rigorosamente de acordo com a lei. E, afinal de contas, o juiz Sérgio Moro não é o único juiz federal que existe nesse país. Não é? Olha, eu há pouco conversei até com um amigo meu, o advogado Luiz Francisco Correia Barbosa. É um advogado que trabalha em Porto Alegre, no Foro, em várias cidades, mas sobretudo, inclusive hoje, em Brasília, junto à Corte Suprema. E ele até achou correta a posição do Supremo Tribunal Federal e me usou para mim a mesma expressão. Olha, o juiz Sérgio Moro não é o único juiz federal que age dessa forma. Não é o único que dá para confiar, basicamente, né? E eu perguntei para ele, meu amigo e meu advogado, inclusive, não é? Eu disse, olha, com essa coragem que ele tem, com esse modus operandi, como dizem vocês, os advogados, eu não conheço outro que autorize investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que receba a denúncia do Ministério Público Federal, que aceite a denúncia, que julgue e condene com essa rapidez. E tantos, eu não conheço nenhum outro caso nos 500 anos do Brasil. Não conheço nenhum outro caso. E com essa coragem, determinação e conhecimento. E o próprio Luiz Francisco Correia Barbosa, que foi juiz, inclusive, aqui perto, em Sapucaia, no Rio Grande do Sul, me disse, mas eu quando fui juiz, fiz isso. Ele me lembrou. Eu fiz isso. E eu me lembro também, como se fosse hoje, né, que ele fez isso. É verdade, ele fez isso mesmo. É um juiz muito corajoso, competente. Um amigo meu, publicitário, costuma dizer, olha, você não é corajoso, você é destemido. Ele é destemido, o juiz, Luiz Francisco Correia Barbosa. Era, mas eu lembrei ao Barbosa, Luiz Francisco Correia Barbosa, e como é que acabou a tua carreira na justiça? Acabou preso, inclusive, por determinação autoritária do Tribunal de Justiça. Tudo errado fizeram com ele, porque ele fugia do padrão, o Barbosa. Como o Moro, eu não diria que o Moro hoje está fugindo do padrão, não, porque tem uma nova geração de juízes federais e juízes estaduais, inclusive eu conheço muitos aqui no Rio Grande do Sul, a maioria até eu diria, que são juízes, além de competentes, são corajosos, destemidos e fazem o que tem que fazer, mas não com essa velocidade do Moro, não. Assim, dessa maneira, não. E nem enfrentando casos cabulosos como ele está enfrentando, porque ele está mexendo com as bases da República, né? Ele foi obrigado a concordar comigo, o Barbosa, né? Bom, então o que nós estamos assistindo é isso aí. Ah, mas está tudo dentro da lei? Sim. Tá. Você pode interpretar a lei em determinados momentos, o Código Penal, o Código de Processo Penal, que é a base, inclusive, da maior parte dessas investigações, dessas denúncias, desses julgamentos, dessas condenações, e a própria Constituição Federal. Tem coisas assim no direito, eu pelo menos aprendi, é quase como ler a Bíblia. Depende como é que você interpreta certos momentos, né? O Supremo interpretou dessa maneira. Tirou a jurisdição dele de tudo que não for relacionado com a Petrobras.
Bom, alguém poderia me dizer, e me disse inclusive o seguinte: bom, com isso acabou com a Operação Lava Jato. O Lula não vai mais para cadeia, o Palocci não vai mais para cadeia, a Dilma não será mais derrubada. Alto lá, ainda não aconteceu isso, não. Porque as denúncias contra o Lula na Lava Jato estão assim, olha, repartiu o bigode, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Existem delações premiadas e mais delações premiadas ali, envolvendo diretamente as ações do presidente no escândalo do Petrolão. O mesmo nós podemos dizer da Dilma, no caso da Dilma, especificamente na ação dela como ex-presidente do Conselho de Administração da Petrobras, envolvida até num dos casos mais cabulosos, que é esse da refinaria Passaterra. Então, não vamos também achar que está tudo perdido. Né? Também não está tudo perdido. E só para completar um assunto que eu queria trazer para vocês aqui, bem rapidinho, que é essa questão do acordão aí, a reforma do Ministério, que a Dilma ia anunciar nesta quinta-feira, já não anuncia mais, essa reforma do Ministério aí, essas votações dessa semana na Câmara aprovando os vetos no Congresso aprovando os vetos da Presidente, a decisão do Supremo aí para esvaziar os poderes do juiz Sérgio Moro. Aparentemente o Tribunal de Contas não vai mais julgar as pedaladas fiscais no dia 7, nem no dia 14, nem no dia 31. A decisão do ministro Teori Zavascki que dá mais 30 dias para o Eduardo Cunha se defender. Isso tudo aí dá a impressão para a gente assim, de que está um acordão aí. O Lula teria dito para Dilma Rousseff, repetindo aquele personagem central do Lampedusa, naquele livro El Gato Pardo, né, que disse para o filho: façamos a revolução antes que algum aventureiro faça. Disse para Dilma: olha, preferi que você perca alguns ministérios do que perder o governo. Esse foi o conselho, um sábio conselho de um picareta, de um esperto, né, que eu espero que vá parar na cadeia a qualquer momento desse, né? E tem gente ainda que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal operem da forma como nós estamos vendo, que alguns deputados federais, senadores, ministros, políticos façam as coisas do modo como nós estamos vendo. Eu ainda concebo. Agora, essa raia miúda aí que inunda inclusive aqui esse site com defesas estapafúrdias do PT e do governo, para esses eu digo o seguinte: vocês não têm vergonha de defender um partido e ainda estar num partido que não passa de uma organização criminosa com vários dos seus fundadores e líderes enfiados na cadeia, onde estão apodrecendo porque roubaram demais os cofres públicos desse país? Vocês não se envergonham disso, não? Eu me envergonharia. Eu teria vergonha disso, porque eu tenho vergonha até como brasileiro de conviver com canalhas desse tipo e crápulas desse tipo. E vocês não têm. Ficam aqui, inclusive, mandando mensagem para mim, defendendo esses canalhas. Vocês são tão bandidos quanto eles. Eu estou um pouco irritado hoje.